Olá pessoal, aqui é o Nélio Santos da E01 IO Automações e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como utilizar sensores junto das plaquinhas da família E01 IO. E hoje a gente vai mostrar toda a parte do esquemático de ligação e das principais explicações sobre como isso funciona. E como isso é uma pergunta muito corriqueira, muita gente nos pergunta, resolvemos aí fazer esse vídeo e explicar cada passo. Então, vamos lá. Bem, pessoal, aqui a gente já está com o Eagle aberto, onde a gente desenha as nossas plaquinhas, esquemáticos e tudo mais. E aqui vocês vão poder perceber algumas informações já importantes desde o início, né? Então, o header de expansão que a gente desenhou aqui, ó, como vocês podem ver, que é essa área, ele é da plaquinha E01 IO3. Então, ela tem entrada para 2 sensores, né? E já vem aqui no header de expansão com toda a parte de alimentação. O tipo de ligação que a gente vai utilizar é uma ligação que a gente chama de ligação com sistema de pull-up. Ou seja, o estado da porta que vai chegar aqui, que é na E3, ele é sempre estado lógico alto. Então, por que isso é importante, tá? Então, significa o seguinte, que quando você estiver usando sua plaquinha, o estado lógico da porta está sempre alto, e essa é uma condição importante quando acaba a energia e volta. Então, muitas vezes as pessoas fazem ligações, e isso falando de modo geral na automação, e esquecem que a energia às vezes pode acabar. Então, quando a energia acaba, se as portas estiverem num estado lógico baixo, não é feito o boot, não é feita a inicialização do firmware das plaquinhas. Então, por isso a gente sempre mantém o estado lógico em nível alto. E como a gente faz isso? Bem, primeiro que todas as portas lógicas da plaquinha, elas trabalham com 3.3 volts para estado lógico alto. Então o circuito da placa interno é 3.3. Por que a gente deixa aqui essa alimentação de 5 volts? Porque alguns sensores, como o PIR, por exemplo, você pode alimentar ele com 5 volts e ele devolve sozinho o estado lógico alto como 3.3. Então, assim, mesmo que você faça alimentação com 5 volts no PIR, ele devolve 3.3. Talvez não sejam todos os PIRs, né, todos os modelos que façam isso, mas pelo menos todos os módulos de PIR que a gente testou até hoje e que eu pude comprar em diferentes locais, todos devolvem 3.3 volts, tá? Vale a pena sempre testar o estado lógico que devolve. Basta para isso, por exemplo, tem um PIR, coloca lá no multímetro, né? Ativa a função do multímetro de segurar o resultado mais alto, que é o hold, e pick and hold, e daí mede. E isso já vai responder essa pergunta, tá? Bom, vamos olhar aqui para o nosso circuitinho, então. Primeira coisa que a gente tem no circuito é aqui, ó, na porta 2, né, que é a saída de 3 volts aqui da placa. A gente tem ligado nela um resistor em série aqui, ó, de 10K, chamado de R1. Esse resistor de 10K que está ligado aqui, ele tem a função de ser como uma carga, né? Para que quando você ligue direto em outra saída, por exemplo, depois disso daqui, vai ser descarregado no GND quando apertar o botão aqui. Então, quando aperta o botão S1, essa carga aqui está para cá, ela caminha através desse push button, que é por muitos conhecidos como pulsador, né? E ela volta aqui, ó, para o GND, tá? Então, o que é importante aqui, ó? 3 volts está tendo a saída aqui no pino de 3 volts da plaquinha, passa pelo resistor de 10K. Do resistor de 10K, ela se encaminha para o pin E3. Então, o pin E3 está em estado lógico alto sempre, tá? Quando ele deixa de estar em estado lógico alto? Quando o usuário, aqui, ó, caminhando por esse, por essa trilha aqui, por essa net, né, como é chamada, a gente vai ver aqui no final um botão, que é um pulsador. Então, quando aperta aqui para baixo, ele fecha o contato desse lado com esse lado. Então, quando ele caminha daqui para baixo, ele fecha o contato e volta até o GND. Como o GND é estado lógico baixo,
ou seja, ele vai dar o nível lógico baixo, ele vai voltar até aqui, como tem a resistência, quando vem aqui para o pino E3, o que volta? Volta estado lógico baixo, porque já teve o consumo, já foi tudo para GND sem nenhuma outra resistência, então o pino aqui ele volta para o estado lógico baixo. Muito bem. Por que então nós temos esse componente aqui que é chamado de C1 ou um capacitor? Aqui foi posto no desenho e na ilustração um capacitor eletrolítico, mas pode ser um capacitor cerâmico de 10 microfarads. Pode ser por 16 volts esse daqui, porque visto que a alimentação é 3.3, então 16 já seria bem suficiente, ou até mais do que o suficiente. E esse resistor aqui pode ser de 1/4 de watt de potência de dissipação, ok? Então, aqui coloca-se o capacitor, porque quando você começa a apertar este botão aqui, ó, existe um fenômeno que é o fenômeno do bouncing. O que ele faz? Quando a gente está apertando o botão, existe uma área que o botão começa a relar já na placa, mas a pressão ainda por não ser constante, né? O nosso dedo ele vai pressionando, mas tem hora que você pressiona, você vai alguns, não dá nem para falar que é milésimos, porque é muito menor a unidade de medida, mas seu dedo vai e volta um pouquinho, assim como o próprio contato mecânico, o uso, a frequência. Então esse contato aqui rela muitas vezes antes de ficar pressionado o tempo todo. Então isso é o efeito chamado de bouncing. Então ele fica como se triscando nesse outro pedaço aqui, e por isso aqui o E3 ia receber vários sinais como pulsando, né? Apesar da placa ter um tratamento já de bouncing via software, a gente coloca esse capacitor aqui porque você pode fazer uma outra ação com a placa, que é usar a placa para contar quantos toques deram. Então, por exemplo, no pulsador, se der um toque, eu ligo a luz do ambiente, 2 toques, eu posso ligar a luz de outro ambiente, aperto um toque de novo, desliga, 2 toques de novo, desliga de outro, ou seguro pressionado por bastante tempo, e conforme o tempo que eu seguro pressionado, eu posso entrar em modo de pânico, emergência, ligar todas as luzes da casa, desligar. Então, você pode fazer aqui um bocado de coisa através desse botãozinho aqui. Então, é por isso que a gente coloca esse capacitor aqui, para ele tratar, ele trabalha como um filtro para esse fenômeno do bouncing, ok? Então, esse é o circuito. Pessoal, o que é interessante desse circuito? Ele pode ser feito direto no cabo que você está usando para ligar da plaquinha ao botão. Então, tanto o capacitor quanto o resistor, eles podem ficar direto no cabinho. Então, você pode soldar ele direto no cabo e isso faz com que você nem precise desenhar uma placa, um circuito ou qualquer coisa do gênero. E apenas para exemplificar como seria uma placa, mas para vocês terem ideia de tamanho e tudo, a gente fez esse exemplozinho aqui, ó. Bem, pessoal, então aqui vocês podem observar aquele circuitinho. Então é assim, o que a gente tem aqui de ligação, né? Então, aqui a gente tem o pino que a gente está trabalhando, que no caso é o E3, ok? Aqui em cima a gente tem o 3 volts e aqui o GND. A gente sabe disso porque o capacitor eletrolítico que está aqui, ele é polarizado e esse lado aqui é o lado negativo, visto que esse tem um maisinho aqui na ponta. Então, esse daqui é o GND, certo? E o GND está ligado tanto no capacitor quanto no botão. Ou seja, quando eu pressiono esse botão, ele transfere o que está nesse pino para o pino de cá, certo? Então, isso faz com que o estado de GND que estava aqui caminhe daqui para essa trilha que está ligado, né? Então, ó, ele vem acompanhando aqui, vem até esse capacitor, passa e entra aqui. Então, o capacitor aqui está atuando como um filtro, né? Colocado aqui em paralelo
com a ligação, tanto no GND quanto com o pino. O resistor que recebe os 3 volts passa para o outro lado aqui e mantém o estado lógico alto. Então, esse capacitor aqui, quando ele carrega, ele abre a armadura dele, né, aqui, e fica parado como simplesmente um elemento de armazenamento temporário de energia. Feito isso, quando você pressiona esse botão, então, enquanto está pressionando, começa a vir o sinal do GND aqui para o botão. Esse botão começa a vir tudo para cá como GND. O capacitor vai descarregando para controlar aqui o período do bouncing do botão. E a hora que termina, vira GND tudo, porque ele descarrega completamente. E aqui vira estado lógico baixo, ok? Então, esse é um circuito bastante simples, mantém sempre em estado lógico alto a porta, e você pode usar aqui desde push button, mas você pode usar, por exemplo, o botão de campainha para fazer suas automações e tudo mais.